Muito bem. E aí, turma? Tudo bem? Como é que vocês estão? Cansados? Hoje eu também estou bem cansada. Hoje eu dei 10 aulas seguidas e agora à noite, mas eu estou fazendo o que eu gosto, né? Então tem pontos positivos, né, também. Hoje eu dei aula para a turma do ensino médio, ensino fundamental e agora com vocês. Então hoje os alunos resolveram quebrar um pouquinho a nossa cabeça, mas estamos vivos, estamos com saúde, temos a oportunidade de trabalhar, não é isso? Ter o que comer em casa, porque muita gente no Brasil e em vários lugares do mundo não tem, né? E nós temos essa oportunidade. Então, gente, mais uma vez, boa noite, né? Na aula passada, que foi terça-feira, nós trabalhamos as normas, né, de segurança e saúde no trabalho, e essas novas, as normas especificamente voltadas para as cooperativas, né? Essas normas direcionadas ao trabalho que vocês realizam. E aí a gente passou um checklist, não foi isso? Aí, olha, estão falando, deve ser alguma coisa de futebol, né? Como eu não conheço os times de. Não conheço muito bem o futebol aí do Sul, eu não sei que peixe é esse. Não sei se alguém perdeu aí, não sei se foi o Grêmio ou o Internacional. O Inter ganhou ontem do Santos, que é o Peixe. Ah, tá, agora entendi. Mas Mas, mas vamos voltar à aula. O checklist vamos foi lá, voltar. feito. E aí, como é que foi? Conseguiram aplicar o checklist? O que é que vocês visualizaram? Vamos lá? Fiquem à vontade agora. Esses 10 minutos iniciais a gente faz o levantamento aí das respostas, tá bom? E aí, quem gostaria de iniciar? Começa. Pode ser. Regina e Fernando. Nós começamos ali, então, a documentação de segurança do trabalho, conforme NR1. Possui programa de gerenciamento de risco, PGR atualizado. Nós, sim. Inventário de risco elaborado. Nós, não. Plano de ação com responsáveis definidos. Sim. Registros de treinamentos arquivados. Sim. Fichas de entregas de EPIs assinadas. Sim. Muito bem. Vocês pensaram, além do que vocês colocaram, alguma questão ainda que está em aberto que dá para resolver facilmente ou tem questões que necessitam de mais recursos? Nós não entendemos o que é o inventário de riscos. É um levantamento, né, dos riscos que existem na cooperativa, é um inventário. Entendi. Tá. É fácil de fazer. É fácil. Precisa de um profissional que vocês, como já tem a maioria dos itens. O próprio, por exemplo, nós temos o técnico de segurança do trabalho. Ele mesmo pode fazer, se for o caso. Pode, faz o levantamento daqueles riscos físicos, químicos, biológicos, né, no dia a dia da cooperativa. Quais são os mais sérios, né? O que dá para resolver, o que dá para reduzir. É simples. Porque nesse caso, a gente só não tem ele elaborado, documentado. Porque, mas tem ele, por exemplo, evitados, digamos assim, né? Sim, sim. Já é um passo muito grande. Perfeito. Perfeito. Alguém mais? Vamos lá. Cássio, Gislaine, Salete, Elis, Lino. Vamos lá? Preciso ouvir vocês, tá? Tá tudo certo? No checklist, não tem problema nenhum, tá tudo organizado. Vamos lá. Eu não consegui fazer porque eu tive compromisso e eu não tive tempo, assim, mas eu vou fazer hoje, de noite. Pronto. Perfeito. Aí você faz e pode colocar no Moodle, pode mandar esse checklist preenchido, se interessar no grupo, para a gente tirar alguma dúvida se precisar depois, tá bom? Tá bom. Tássia, Delci, Júlio. Claudemir.
Eu não tive tempo de fazer, não tive condições mesmo. Eu vou te dizer que tarefa durante a semana para mim é bem complicado. Uhum. Mas eu geralmente o que eu consigo fazer é ali mais no final da semana eu pego todas as minhas tarefas que eu tenho que fazer e boto em dia. Certo. Mas prometo fazer. Ademir? Boa noite. A gente contratou uma empresa para fazer esse checklist há um tempo atrás. E como o Júlio falou, a gente chuta a bola e cabeceia, faz gol e defende quando pode. A gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, está fazendo esse curso, a gente está deparando com situações realmente que são interessantes, precisa se aplicar, outras alguns já aplicaram, mas a gente já fez esse inventário, contratou uma empresa e foi bem legal que a gente identificou problemas que para nós passava batidos, riscos, né, de acidente, questão ergonômica também, coisas para melhorar o trabalho, a saúde das pessoas, a prevenção de risco, né. Então a gente fez todo né, esse checklist, né, e não colocou tudo em prática porque a demanda é muito grande, como a gente trabalha com uma estrutura muito precária, né? A gente, na verdade, cada dia é uma luta de sobrevivência, a gente sobrevive, né? Porque para tu botar tudo em dia, deixar assim um negócio bonito, né, de primeiro mundo, teria que ter investimento, né? Hoje se tu arrisca se cortar abrindo uma lata para não perder a lata, para garantir o sustento. É isso. Tranquilo, Claudemir. Entendo você, entendo também Júlio. Realmente, as situações não são fáceis, né? Quando a gente fala de norma de segurança do trabalho, de saúde, né? É para realmente tentar diminuir mais ainda os problemas que já existem no dia a dia, né? E cuidar da segurança é diminuir grandes riscos, né? Tanto para a saúde individual, quanto para a manutenção, para a existência da cooperativa, né? Da associação, enfim. Muito bem. Mas assim, muita coisa a gente tem, tá? Eu só não tive tempo de fazer a tarefa. Uhum. Não consegui. Só... Não, tranquilo. Você, assim, como hoje é o último dia de aula, a gente vai trabalhar outro assunto já já, mas aí tem um tempo, né, Alessandro, para depois postar as respostas para poder a gente fazer o acompanhamento, né? E às vezes até surgir mais alguma dúvida. Pronto, eu vou terminar o curso hoje, mas se tiver alguma dúvida inerente ao que a gente trabalhou, que a gente vai trabalhar hoje, eu vou estar no grupo por algum tempo, posso tirar a dúvida de vocês, posso ajudar de alguma forma, né? Alessandro também, certo? Delci levantou a mão. Quem mais levantou a mão? Delci, depois Cássio, que está com o microfone aberto. Delci? Dois irmãos também tem, nós temos que nem eu comentei na outra aula, né? A gente tem o técnico de segurança do trabalho, então ele fez bastante coisa para nós. Algumas coisas a gente aplicou, algumas coisas não, então tá na metade do caminho. Mas o tema nós fizemos, eu e a Elizabeth fizemos, só não postamos. Você quer compartilhar conosco? Se atende tudo? Se tem alguma questão ainda que está precisando melhorar? Tem umas coisas que tem que melhorar, né? Mas isso é normal das cooperativas, né? Certo. Que nem nós possuímos o laudo esse de risco, de gerenciamento de risco, né? Isso foi o cara que fez para nós, né? A gente tem ficha de EPIs que a gente usa, né? Negócio do médico também e passa lá pela Prevencinos, né? Quando a gente contrata alguém, faz uma consulta lá com a Prevencinos e daí depois, quando sai, tem que fazer de novo, né? Então, isso a gente também tem, né? EPIs a gente tem, que a gente dá para as pessoas, se elas perder o que elas podem pegar, outro, né? A nossa prensa, umas prensas tinham os botão de emergência, isso foi tirado. Então, isso também é um erro, né?
Mas assim, tem na ergonomia, nós temos também, que nem na esteira, que nem tem gente mais baixinha, daí tem mais alta, a gente faz banquinhos para as pessoas utilizar, eu também uso, né? Então a gente tá mais ou menos dentro do padrão, né? Higiene do ambiente a gente também tem. Então nós estamos parcialmente nos conformes. Não totalmente, né? Mas Perfeito, parcialmente. perfeito, Delci. Tudo bem. Cássio, você queria falar? Sim, eu estava procurando aqui, eu não respondi antes, estava procurando onde é que estava aqui, aí eu achei aqui. Bom, a gente tem ali o controle de fichas de IPIs, o registro de treinamentos. O que a gente não tem ali, ó, por exemplo, o controle médico ali, né? A gente não tem o controle recomendado de vacinação, isso a gente não tem realmente. Agora, de exames periódicos, a gente tem, né? Ali, ó, na real, eu nem me lembro o que significa o ACSOS, arquivados. Eu não lembro, realmente. Se alguém puder me dizer o que é aqui. Então, assim, todos os documentos que vocês trabalham precisam ter, todos eles, né? Atestados, cartão de vacinas, cópias, tudo que foi inerente a essa parte do trabalho precisa ter eles no arquivo, tanto físico, para uma necessidade mais objetiva, quanto em pastas, né? É bom colocar em drive, etc. Essa Sim, questão, Cássio, da vacinação, ela é muito importante, porque vocês têm riscos ali, né? A questão do tétano e tantas outras possibilidades de riscos, né? Que existem no trabalho de vocês, e a vacinação realmente precisa estar em dia, sim. para comprovar isso. Realmente a comprovação, acho que, né, o controle disso, acho que a gente não tem. Mas, claro, atestados médicos, né, exames feitos, e a gente tem arquivado, né. É claro que é difícil a gente conseguir zerar tudo, né? A gente tem que ir se organizando e tentando melhorar, né, o máximo possível, né? Exatamente. E Eu as acho que vacinas, praticamente todas são gratuitas, né? É mais sim, incentivar mesmo, talvez um treino, uma capacitação com uma técnica de enfermagem do posto. Às vezes tem uns postos, né, de saúde perto da cooperativa, pode fazer uma parceria para dar assim, bem rapidinho, né, para não atrapalhar o serviço de vocês, mas para fazer essas orientações. Hoje mesmo, na escola que eu trabalho à tarde, ontem e hoje foi uma equipe do posto de saúde para atualizar os cartões de vacina dos adolescentes. Então, me pediram para levar o cartão de vacina, foi atualizando, porque realmente a gente precisa, né, estar sempre em dia. é verdade. Delci? Delci levantou a mão? Dois irmãos, quando a pessoa é contratada, já é perguntado se ela tem a vacina contra tétano e a de hepatite, né? Se ela não tem, ela tem que fazer, né? E depois tem que ser feito os reforços, né? Então, isso a gente exige porque é um risco que a pessoa tem ali, porque, querendo ou não, é lixo, e daí vem lixo molhado, vem outras coisas junto, então isso tem tudo risco. Então, se a gente tem, a gente exige para a pessoa que vier trabalhar, que ela faça, né? E se ela não, ela faça e apresenta a carteirinha. Perfeito, muito bem. Gente, também tem uma questão que eu não coloquei lá no checklist, também não é uma questão específica das normas, mas assim, uma observação, tá? Alcoolismo, tabagismo, né? Uso de algumas drogas ilícitas, tudo isso não ocorre em qualquer ambiente de trabalho, certo? Em qualquer um ambiente de trabalho isso ocorre. Então, às vezes, o indivíduo, ou a cooperada ou cooperado, bebe antes de trabalhar, então corre riscos de se acidentar. Às vezes a gente não percebe, mas um outro colega percebe, é uma situação delicada, né? Fumar cigarro também no ambiente de trabalho pode causar algum incêndio, né? Descartar inadequadamente ali. Ou outras situações que vocês, com certeza, têm mais exemplos para dar aqui, né? Você sabe muito bem que
vez ou outra ocorre essas situações. Então, assim, é um risco também de acidente, é um risco muito sério dentro de uma cooperativa, tá bom? Alguém gostaria de complementar para a gente encaminhar essa parte da aula anterior? Beleza? Alguém ligou o microfone, Elis? Oi. Para complementar ali, então, nós da cooperativa Univale, eu cheguei a fazer atividade, tem muita coisa ainda que a gente tem que melhorar em relação a documento. Os exames periódicos a gente vai começar a partir de agora, que era feito antigamente, depois deu uma parada, não é feito mais. Os testes, os equipamentos da NR06 também estamos em dias. Os maquinários de botão de emergência, a gente tem em todos os nossos maquinários. A ergonomia, a bancada e rodízio de atividades a gente faz frequentemente. Prevenção de combate de incêndio, como o Júlio já falou na aula passada, a gente já fez, mas realmente estamos deixando um pouco a desejar, porque faz algum tempo já que não é feito. E higiene e organização do ambiente, está tudo ok. Então, eu acredito que parcialmente está nos conformes, então, mas tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar. Muito bem, Elis. Pessoal, tranquilo, assim, Lino, o checklist tanto está no Moodle quanto eu coloquei num grupo. Assim que acabou a aula, acho que a Regina lembrou, aí quando foi às 7h poucas da manhã, salvo engano, não foi Regina. Aí eu coloquei o arquivo lá no grupo para fazer, né, para aplicá-lo, tá certo? Então, quem não fez, faça, é importante, até para fazer um diagnóstico da situação da cooperativa, né? E eu, inclusive, pode falar, Regina. Não, só queria complementar ali que eu falei a primeira parte ali, né? Fui no número 1 ali. Eu acho que eu confundi um pouco, eu não falei de todos, mas assim, dentro desse checklist aqui, para nós, todos eles têm, tipo, né? Todos eles é alguma coisa. Por exemplo, nós ali, a vacina, a gente fala sobre, muita gente faz, mas não é uma coisa que a gente leva rigoroso, por exemplo, né? Mas também muita coisa ali é exigência contratual. Praticamente não, em todas as questões do checklist, tem bastante coisas que é obrigatoriedade já contratual, assim, que a cooperativa precisa estar em dia, né? Então, para nós, ali são poucas coisas que não é obrigatório, ou que não tem como ser. Por exemplo, ali uma coisa que eu coloquei ali quando perguntava se tinha ventilação suficiente. Nas usinas, eu imagino que a ventilação nunca é suficiente, porque eu acho que quando é calor, é um ambiente, ele é muito quente, né? O próprio resíduo, assim, deixa o ambiente quente. Então, assim, ó, tem bastante ventiladores, por exemplo, mas dependendo do calor, assim, né? Ou da pessoa, assim, sentir mais ou menos calor, ele se torna pouco, porque, por exemplo, ar-condicionado é uma coisa que dentro das usinas, né, não tem, assim, condições de ter, né? Mas são pouquíssimos itens ali que hoje, para ter um contrato com as prefeituras, já não é exigido, né? Para nós, nos nossos, pelo menos, né? Perfeito, Regina. Deixa eu fechar aqui minha porta, gente, que tem... Acho que o cachorro do vizinho hoje resolveu se abusar um pouquinho. Pronto. Bom, gente, eu mandei um material no grupo. Esse material é a apresentação de hoje que a gente vai trabalhar. E uns manuais de licenciamento e cadastro para emissão dos manifestos de transporte de resíduo, tá certo? Então, quem não tem ou está querendo entender como é que funciona ainda, que não tem a licença ou a dispensa, ou a parte mais simplificada da licença, que no Rio Grande do Sul tem essas especificidades de licença, aí eu fiz uma pesquisa, baixei, porque assim, eu tenho uma realidade de Alagoas, de Pernambuco, né, da Bahia,
Então, eu fui pesquisar como é que ocorre todo esse processo no Rio Grande do Sul. E aí eu baixei os manuais, tudo certinho, porque caso vocês queiram, depois, né, dar uma lida mais aprofundada, vocês vão ter esse material lá, tá bom? Depois eu vou pedir para colocar no Moodle também esse material de hoje, para que vocês tenham acesso depois, beleza? Então, vamos começar aqui com um tema. Daqui a pouco eu vou abrir o material, mas primeiro eu vou introduzir aqui uma discussão com vocês, que é o seguinte. A gente começou o primeiro dia de aula falando da Política Nacional de Resíduo, né? A gente trabalhou também a NBR 10.0004, de 2004, que tratou de resíduo perigoso e não perigoso. A gente falou um pouco sobre a legislação das cooperativas, né, de trabalho, cooperativa em geral. Falamos de acordos setoriais, logística reversa, segurança do trabalho, né, e saúde. E vamos trabalhar hoje para encerrar nessas 2 semanas a questão do licenciamento ambiental e emissão desses manifestos de transporte de resíduo. Então, nós temos aí, estamos tentando cumprir essa parte de conteúdo. E eu queria que vocês, depois, quando tivesse um pouco mais tempo, eu sei que vocês têm um tempo mais reduzido, mas estudassem mais um pouco esses aspectos, né? Aprofundassem mais um pouco. Tem muita coisa interessante no YouTube sobre os conteúdos para que vocês aprofundem mais e entendam. Claro que o objetivo não é transformar ninguém em gestor ambiental, ou engenheiro, ou biólogo, né? Mas vocês, como estão na ponta, qualquer conhecimento que vai ajudar o trabalho de vocês é importante, né? Então, vejam, por que licenciar? Porque precisa ter controle sobre as atividades que são realizadas no Brasil e no mundo. Por que licenciar? Será que se tudo fosse liberado de forma sem controle algum, será que nós estaríamos hoje melhores ou piores na situação ambiental? Lembra que a gente fez uma discussão sobre os principais impactos no meio ambiente, principalmente no Brasil? A gente falou sobre a questão do desmatamento, emissões de poluentes na atmosfera, contaminação hídrica, contaminação do solo. Lembra que a gente colocou aquelas fotos, debatemos o histórico da questão ambiental no Brasil, no mundo, etc. Bom, essa legislação também de licenciamento ambiental, ela surge para regular, né, controlar as atividades que são desenvolvidas e o que é que elas vão causar no meio ambiente e como reduzir esses impactos ambientais. Então, qualquer atividade, ela precisa de uma licença para ser desenvolvida, né, pessoa jurídica. Então, em algumas situações, a licença ela é muito mais rígida, em outras, a licença ela é mais flexível. Então, no Rio Grande do Sul, eu percebi que tem uma flexibilidade em relação às cooperativas. Em Alagoas também tem uma declaração de isenção de licença ambiental, tem declaração de isenção de transporte de resíduo não perigoso. Então, são acordos feitos para que uma atividade que causa um impacto, mas um impacto reduzido, mas que traz impactos positivos para a sociedade, ela tenha uma possibilidade de ser menos burocrática, né? Essa emissão do documento. Então, assim, o trabalho que vocês realizam tem vários impactos, mas a maior parte dos impactos são impactos o quê? Positivos. Positivo no aspecto social, positivo no aspecto ambiental, principalmente, e positivo no aspecto econômico. Então, lembra da questão do desenvolvimento sustentável? A gente discutiu isso anteriormente. Então, social, econômico e ambiental. Então, quando eu analiso esse tripé do desenvolvimento sustentável, né, como a gente discutiu no relatório de Brundtland, de 1987, né, aquele primeiro relatório que discute o conceito, hoje as cooperativas estão dentro desses 3 principais pontos importantes para o alcance do desenvolvimento sustentável. Vocês geram economia, renda, vocês protegem o meio ambiente na medida em que coletam resíduos que causam um impacto muito maior, e vocês também incluem socialmente as pessoas, né? Então, é um trabalho muito importante, por isso que em vários estados tem essa licença ambiental simplificada, muito mais tranquila de ser emitida, né? E aí, em todo esse contexto, nós temos também a questão da rastreabilidade de resíduo. Então, o que é essa rastreabilidade? Onde foi gerado,
tá certo? Onde foi coletado para fazer a triagem, o beneficiamento e para onde vai. Então, eu vou ter um controle desse resíduo, e a gente até falou sobre a logística reversa, né? Quando os resíduos são vendidos, emitem nota, e essas notas vão comprovar o retorno desse material para a cadeia produtiva. Então, o licenciamento ambiental, ele vai dialogar dessa forma também, e a questão da emissão dos MTRs. Antes de eu começar a falar, abrir aqui o slide, eu quero saber aqui, pode só colocar um sinalzinho de legal, ou botar aqui no chat. Vocês têm licença na cooperativa de vocês? Se sim, levanta o dedinho aí, por favor. Só para a gente entender. Sim, sim. Ok. Bom. Certo. Boa parte tem essa licença ambiental, né? Ou a declaração, né, de simplificada. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Só me digam se vocês estão conseguindo ver o slide. Agora. Sim? Beleza. Então, vamos aqui. Eu não estou conseguindo ver. Não? E agora? Voltou para a página que nós estava antes. Estão conseguindo ver a tela com o nome Legislação para Reciclagem? Não, Renise, não está aparecendo. Não está, né? Vamos Não lá. está compartilhando. Ok. Agora vai. E aí? Perfeito. Agora tá, né, gente? Agora está perfeito, até na apresentação. Pronto, beleza. Que eu geralmente não coloco tela cheia é porque ele tá travando, aí fica ruim de passar. Deixa eu ver se vai passar. Tá travando mesmo. Bom. Foi. Então, licenciamento ambiental e IMTR no Rio Grande do Sul. Então, o que seria o licenciamento ambiental? Eu gosto que vocês leiam, que vocês participem, porque às vezes a gente aparece alguma coisa para fazer, aí a gente perde um pouquinho a atenção na aula e eu puxo vocês para participarem comigo, tá? Então, eu queria ouvir a voz do Júlio aí. Voz de locutor do Júlio. Pode ler, Júlio? Posso sim. O Perfeito. licenciamento ambiental é um processo administrativo obrigatório, pelo qual o poder público autoriza a instalação e o funcionamento de atividades que utilizam recursos naturais ou que possam causar impactos ao meio ambiente. Beleza. Lembra que eu falei que as cooperativas têm muito mais impactos positivos do que negativos, né? Na atividade. Mas vocês também têm impactos negativos. E aí eu queria perguntar a vocês se vocês conseguem visualizar os impactos negativos da atividade que vocês desenvolvem. Vocês conseguem perceber algum impacto negativo para o meio ambiente? Se sim, quem pode me dizer pelo menos um impacto negativo que vocês, através da atividade da coleta seletiva, da reciclagem, vocês provocam? Eu creio que para a gente causar um impacto negativo no meio ambiente, só mesmo se a gente receber algum material indevido, né? Algum material que acabe indo... eu pego lá um material que eu não deveria, que eu não tenho, nós não somos habilitados para dar destino, e vai acabar indo para um rejeito, para um aterro, né? Enquanto que a empresa deveria, né, pagar para uma outra empresa que vá dar o destino correto. Então, no meu ponto de vista, eu acho que é praticamente o único jeito de ter um impacto negativo, se a gente não fizer bem feito o trabalho. Né? Perfeito. Alguém mais? Gente, todo mundo usa aqui caminhão, né? Para coletar vários veículos, não é isso?
Será que a atividade de coleta não gera impacto no meio ambiente? Será que a emissão de gases poluentes para a atmosfera não é um impacto? Então, a gente acaba gerando de alguma forma, certo? Uma outra coisa, se por acaso o solo, o piso não foi impermeabilizado, o solo foi in natura, e for colocado ali um rejeito temporário, e esse rejeito gerar um chorume, será que não vai causar um impacto no solo? Não é? Então, pode falar, Lino. Lino? Sim, causa sim, mesmo se tu deixar lixo no solo e a chuva pegar ali acaba indo para os rios, né? Perfeito. Pode atingir o solo próximo da cooperativa, na cooperativa, pode escorrer, ir para a rede de drenagem, né, levar matéria orgânica, aumentar a demanda bioquímica de oxigênio ali, contaminar a água. Então, tem alguns impactos que a gente diretamente não consegue perceber, mas a gente acaba gerando. Uma outra questão também, gente, é quando a gente, no desenvolvimento da atividade, por exemplo, pode deixar algum resíduo acumulado, um rejeito acumulado, sem coleta, pode ou não atrair animais, vetores, alguns animais que provocam alguns problemas de saúde, pode. Então, a atividade de vocês, embora elas tenham mais impactos positivos do que negativos, elas causam alguns impactos, certo? De pequena magnitude, de baixa severidade, mas causa. Então, se causa atividade, é necessário ter uma licença. Então, essa licença ela pode ser completa e ela pode ser uma licença simplificada, certo? Bora lá. Então, o que é essa licença? É a permissão legal para funcionar, garantindo que a atividade, não cause danos ambientais significativos, adote medidas de controle e prevenção, cumpra a legislação ambiental e o nosso licenciamento no Brasil, ele é doutrinado, ou seja, tem a base dele a partir dessas leis aqui. A Lei 6938 de 81 e o CONAMA. O que é o CONAMA? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele tem várias resoluções. Resolução para plano de gerenciamento de resíduo, resolução para geração de resíduos de saúde, resíduo de construção civil, como deve ocorrer o tratamento da água. Então, são várias resoluções que dizem como deve ocorrer todos esses processos. E essa resolução específica, 237 de 97, ela vai tratar o quê? Especificamente dos tipos de licença. Então, nós temos hoje no Brasil 3 etapas de licença para atividade. E quem é que libera esse licenciamento? Então, se o impacto, ele ocorrer em uma área, por exemplo, de conservação ambiental federal, ou de proteção ambiental federal, quem vai licenciar é o IBAMA. Se o impacto atingir mais de 2 estados, quem vai licenciar é o IBAMA. Então, o IBAMA vai ter um checklist ali, que a empresa responsável ela vai ter que atender para conseguir a licença, beleza? Se o impacto for no estado e não atingir áreas, né, de proteção ambiental que tenha regulamentada a necessidade de licenciamento ambiental do IBAMA, quem vai licenciar aí é o órgão estadual, no caso do Rio Grande do Sul, a FEPAM. Ou o órgão ambiental municipal. Por quê? Existem prefeituras que têm o licenciamento ambiental. Não são todas que têm, mas algumas prefeituras fazem esse licenciamento ambiental de atividades que estão lá listadas dentro de uma estrutura do Estado que diz, olha, essas atividades quem vai licenciar é o município. E aí o município também vai ter esses seus critérios para liberar essas licenças, beleza? E aí, vamos lá. Quais são os tipos de licença que nós temos? Quais são os tipos? Eu queria ouvir a Andréa. Andréa, você pode ler aqui quais são os 3 tipos de licença que estão listadas, 1, 2 e 3? A primeira é a licença prévia,
LP, a segunda licença é instalação, LI, e a terceira licença de operação, que é LO. Perfeito. Aí, essas 3 licenças têm suas características, certo? Elas não são dadas simultaneamente. Existe um período para cada uma, quando o empreendimento requer uma licença ampla, que não é aquela simplificada, beleza? Então, Eli, tu pode ler para mim aqui o que é essa licença prévia? Tá aqui na imagem ao lado. Tá um pouco pequeno, Renise. Eu não sei se eu vou conseguir ler. Tá pequeno? Pelo menos assim, na imagem do... Concedida na fase preliminar? Dá para ler? Dá para ler? Pronto, quem pode ler? Qualquer outra pessoa pode ler essa parte aqui da licença prévia, tá? Licença prévia LP. Concedida na fase preliminar, aprova questões como a localização e concepção do empreendimento ou atividade, validade de 5 anos. Então, é na fase do planejamento. Então, no caso de vocês já estão com a cooperativa funcionando. Mas se por acaso for construir um novo empreendimento que não atender às normas municipais ou estaduais ou federais para a licença simplificada, vai ter que ter todo esse planejamento inicial. E essa licença ela vai ter uma validade de 5 anos. Então, se perder a validade, tem que fazer tudo de novo. Depois dessa, nós temos a segunda licença, que é a licença de implantação. É quando o empreendimento planejou tudo, está com tudo aprovado e agora ele vai ser construído. Então, essa licença ela vai autorizar o quê? A instalação ou atividade. Tem um prazo mínimo e o prazo máximo aí é de 6 anos. Então, passou esse prazo, ela vai ter que fazer tudo de novo para conseguir essa licença de instalação. E aí, durante a instalação, o órgão ambiental competente, federal, estadual, municipal, vai ter que fiscalizar para ver se não está causando nenhum impacto ambiental, impacto social, impacto econômico, o impacto na mobilidade das pessoas, etc. E, por fim, quando passa essas duas licenças preliminares, né, a prévia de instalação, que é a LI, nós temos a licença de operação. Então, já vai ser autorizado que esse empreendimento, ele realize sua atividade. Só que aí, ele vai ter um prazo mínimo e máximo dessa licença de operação. E o órgão ambiental, ele vai condicionar. São condicionantes. Por exemplo, vai ter que ter extração, tratamento de esgoto, vai ter que ter monitoramento ambiental do solo, vai ter que ter um plano de gerenciamento de resíduo. No caso de vocês, por exemplo, para vocês, por exemplo, eu trabalhei já em algumas prefeituras em Alagoas e a gente condicionava a licença de operação à doação de reciclável para associação ou cooperativa. Então, para que eles pudessem manter a licença da operação do trabalho deles, do serviço deles, eles tinham que comprovar que o resíduo reciclável estava indo para a cooperativa. Então, aí tem toda essa rastreabilidade, que agora nós temos o MTR, né, que é recente, nessa questão da rastreabilidade de resíduo, né, em um sistema mais organizado, né, online, com acompanhamento. Então, veja, se torna um ganho para as cooperativas. Por quê? Porque se você não comprovar que o reciclável está indo para a cooperativa, você está indo de contra os pré-requisitos para ter essa licença. E aí, a empresa pode perder a licença de operação. Então, veja quanto é importante que as cooperativas tenham também seu licenciamento simplificado, mas também emitam os MTRs. Porque como o órgão ambiental está controlando mais, então, para manter essa licença, como eu falei anteriormente, a cooperativa vai emitir. A cooperativa não emitindo, então muito resíduo, muito reciclado, acaba não indo de grandes geradores, porque não tem como comprovar o recebimento, né, o armazenamento nem a destinação adequada desse material. Certo? Então, vamos aqui. Para atividade de menor impacto, como cooperativas, existe a licença ambiental simplificada, licença por adesão e compromisso. Então, o que é a LAC e o que é a LAIS? Eu só queria saber de vocês. Vocês têm a licença maior, que é aquela que necessita de uma série de demandas para alcançar, ou vocês têm a LAIS ou a LAC?
qual o tipo de licença que vocês têm? Ou vocês não sabem, nunca pegaram para analisar? Qual a licença que vocês têm na cooperativa? Vamos lá? Nós é a simplificada. Simplificada. Nós Certo. também é simplificada. Perfeito. Alguém mais, gente? Alguém tem a LAC? Ou todos são simplificados? Pelo que eu estou vendo, né? Assim, pelo que foi falado, a maioria é licença ambiental simplificada. Eu realmente não sei como é, porque é o nosso técnico que faz e eu não costumo acessar isso aí, sabe? Eu fico mais na parte operacional, aí eu não... Essa parte burocrática, eu sou meio por fora, assim. Só me informando mesmo para saber. Perfeito, Júlio. É bom a gente estar sabendo, pessoal, porque às vezes, assim, eu trabalho numa consultoria ambiental em Alagoas, né? Trabalho há muitos anos nessa consultoria ambiental. Eu fico com a parte de gerenciamento de resíduos e educação ambiental. E tem uma equipe de engenheiros, técnicos, que fica com esse acompanhamento dessas licenças. Já teve situações de um empreendimento gastar milhares de reais só porque não atendeu o condicionante. E aí, o que é que a gente aconselha? Ter uma agenda, e nessa agenda, colocar as datas para atender condicionante ambiental. Cássio? O prof, ali possui análise técnica, tá? Usada quando há maior volume ou impacto. A gente vai chegar nessa parte ainda, ou sobre o volume? Sim. O impacto? Sim. Vamos chegar. Tá, certo. O que acontece? Essas licenças, elas têm um acompanhamento, né? Elas têm fiscalização. Claro que a gente sabe que os órgãos ambientais têm muita defasagem de equipe técnica para fazer fiscalização, de acompanhamento. Então, muitas instituições, cooperativas, empresas, acabam deixando acontecer. Acho que não vão não fiscalizar, porque a equipe é muito pequena e tem muita coisa para ver, e talvez não dê tempo de fiscalizar o meu empreendimento, então deixa passar. Só que quando acontece, ocorrem vários problemas, e esses problemas às vezes custam muito caro, né? Inclusive o fechamento de empresas. Então, essa ALAC é uma licença por adesão, um processo automático, que você preenche uma autodeclaração, e ele tem a fiscalização, mas ele é mais simplificado, né? Quando o impacto é muito pequeno. E boa parte dessa simplificação veio a partir de uma lei recente, acho que foi em 2020, 2021, de liberdade econômica, né, que acabou flexibilizando. Em alguns casos foi importante, em outros não. Tanto que, não sei se vocês estão acompanhando, mas existem bancadas aí que estão lutando para que fique muito mais simplificado. Então, se já tem vários impactos no meio ambiente, várias destruições, né, de áreas de proteção ambiental, principalmente na área do agronegócio brasileiro, você imagina flexibilizar essas licenças ambientais. O que é que vai acontecer com o meio ambiente? O que é que vai acontecer com as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, né? Com esse avanço da destruição ambiental no nosso país. Então, no caso das cooperativas, tem uma justificativa, mas tem grandes empresas que causam impacto ambiental enorme e querem o direito de ter uma licença simplificada, né? Então, só para a gente refletir, tivemos casos aí de Mariana, não sei se vocês lembram desse caso de Mariana, de Brumadinho, né? E várias outras situações de impacto ambiental no Brasil todo, mesmo com a licença ambiental muito mais restrita, certo? Enfim. E aí tem a LAS, né, que é a ambiental simplificada, ela vai possuir uma análise técnica, né, da instituição que vai liberar, e ela é usada quando há maior volume ou impacto. Então, o Cássio perguntou, né, sobre essa questão. Volume no sentido de volume de resíduo também, né, que a gente está falando somente de resíduo, volume de atividade e o impacto. Então, se o impacto for pequeno, for menor, como é o caso das cooperativas, então a licença ela vai ser simplificada. Quando o impacto for muito maior, ela não vai ser simplificada, porque aí vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental, um EIA, e um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. Esse EIA-RIMA está presente naquela legislação que eu falei anteriormente, né, que é a de 81.
Então, para fazer esse estudo de impacto ambiental e esse relatório de impacto ambiental, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Então, pode ter geólogo, pode ter geógrafo, biólogo, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, todos os profissionais que vão analisar um aspecto, o aspecto da fauna, um aspecto da flora, emissão de efluente, controle de ruído, emissão de particulados na atmosfera, que são poeira. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou trabalhando em Alagoas na consultoria para a construção dos terminais de BRT. Vai ter o BRT, que é um banco aí internacional está financiando, e eu estou elaborando os estudos sociais. Tem uma equipe analisando os estudos ambientais. E aí, não foi aprovado, por exemplo, um estudo, porque não fez um estudo fitossanitário e uma análise de Pau-Brasil 2, que tinha um corredor, não foi feito, não foi liberada a licença. Então, vejam, quanto maior a atividade, quanto maior o impacto, mais terão, né, condicionantes para liberar a licença. No caso de vocês, possui análise técnica e é usada em relação ao maior volume ou impacto, né, da atividade que vocês desenvolvem, tá certo? Mas aí, no caso da ambiental simplificada, já tem umas questões que a licença de adesão e compromisso não precisa, certo? Gente, tá dando para entender? É um pouco mais técnico, porque é licença ambiental, né? É uma discussão muito mais técnica, né? As outras eu consegui trabalhar mais didaticamente a partir da realidade de vocês, mas como é uma parte muito mais densa, eu vou usar algumas palavras mais técnicas, aí vocês, a professora não entendia, eu paro e explico, beleza? Então, vamos lá. O que é que precisa para a licença, certo? A licença que vocês têm, né? Como a maioria já tem, mas sabe que tem que ter estatuto, né? Como é que eu vou emitir, enquanto órgão ambiental, uma licença simplificada se eu não sei o tipo de atividade que é desenvolvida, se eu não tenho um documento comprovando? Então, tem que ter estatuto, CNPJ. Alvará. Pronto, o alvará é uma questão bem interessante para as cooperativas. Por quê? Eu cheguei a ser consultora de uma cooperativa no interior de Alagoas e o município tinha liberado a isenção de alvará. Era um alvará simplificado. Eles faziam todo o levantamento, eles faziam toda a fiscalização, orientava como deveria estar tudo, mas não cobrava das cooperativas e simplificava a emissão. Por quê? Porque era condicionante para solicitar a isenção da licença ambiental. Quando você não tem um alvará municipal, praticamente bloqueia de você fazer praticamente tudo. Não é isso, gente? Eu acho que na aula de quinta-feira, não sei se foi a Regina, Fernanda, alguém falou sobre a questão do alvará, né? Que se não tiver o alvará, muita coisa para na cooperativa, né? Não anda muito processo, não é isso? Inclusive para pagamento de contrato. Não é isso? Então, assim, é uma parte burocrática da cooperativa, mas precisa ter, gente. Isso aí é imprescindível. Se não tiver, trava todo o processo de ocorrer. Planta do galpão. Vê, no caso do Rio Grande do Sul, das pesquisas que eu fiz, eles pedem a planta, beleza? A planta baixa. Em Alagoas, por conta de uma resolução do CEPLAN, que é o Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, eles um croquis já resolve. Um croquis básico já resolve. Certo? Então, tem uma simplificação em relação a isso. Já tem uma outra cooperativa, um exemplo, ela tem uma área muito grande. A área dela passa dos limites estabelecidos na resolução desse Conselho Estadual de Proteção ao Meio Ambiente. Então, ela teve que fazer todo um projeto de incêndio, ela teve que fazer um estudo para a questão do tratamento do efluente, tá? Que é o esgoto. Ela teve que correr para solicitar a outorga do uso da água, por quê? Eles tinham um poço, certo? E poço, quando há coleta de um poço e tem abastecimento público, o poço não pode funcionar, porque tem uma concessionária que faz o abastecimento da água, né? Abastece a água, trata o efluente, trata o esgoto. Só que lá tinha, então já teve um conflito.
Mas aí conseguiram um documento liberando o uso desse poço. Só que, para esse poço funcionar, ele tinha que estar com tudo certinho, hidrômetro, tinha que ter um técnico analisando a água, vazão da água, tudo. Então, foi um custo grande, sorte que existia um projeto, que era o Ser Mais da Braskem, então conseguiu contribuir financeiramente para regularizar uma série de situações como essa, que estava acontecendo na cooperativa. Então, veja, a depender do tamanho da cooperativa e a legislação de cada estado, pode ser muito mais difícil de conseguir uma licença ou muito mais fácil. Então, isso ocorre. Memorial descritivo, né, do espaço da cooperativa, então a gente tem também aí uma necessidade de um engenheiro civil, né, para fazer esse trabalho, e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E o que é esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Alguém já ouviu falar? Quem pode complementar aí para eu não ficar falando muito? Queria ouvir vocês. Já ouviram alguém falando de um plano de gerenciamento de resíduo? Já precisaram emitir algum documento para comprovar que o resíduo estava voltando corretamente? Vocês têm na cooperativa de vocês esse plano? Tem um plano simplificado, um plano mais completo? Como é? Sabem dizer? Regina sabe dizer? Fernando? Delci? Dois irmãos têm o plano de gerenciamento de resíduo? Dois irmãos têm, é feito a prefeitura que fez ali, então eles fazem, então a gente não se envolve nisso, mas a gente tem todas essas coisas aí que precisa, alvará, planta de galpão, tudo isso tem, e porque é a prefeitura que fez para nós, e o local ali onde é que nós estamos é da prefeitura, então eles fazem isso para nós não precisamos fazer. Perfeito. A gente não se envolve nisso aí. Você sabe, Delci, que legalmente não seria a prefeitura. Eu digo isso porque há 4 anos, eu trabalhei como um gerente de resíduo sólido de uma prefeitura. E a gente estava apoiando uma cooperativa. Então, essa parte de plano de gerenciamento de resíduo, de cadastro de MTR, de solicitação de licença de alvará, de licença de transporte de resíduo não perigoso, alvará, eu fiz tudo para a cooperativa. Por que eu fiz? Porque a gente queria que a cooperativa se organizasse para conseguir garantir a contratação. E eles não tinham recursos para contratar o quê? Um gestor, um engenheiro ambiental, um técnico em meio ambiente para fazer. E aí a gente fez isso. E o galpão foi cedido pela prefeitura. Então, para garantir que fosse rápido o processo, a gente fez isso. Só que hoje, com a contratação, a cooperativa tem o quê? Um engenheiro que atualiza, que cadastra os MTRs, que faz toda essa parte de acompanhamento na cooperativa. Quem quer falar, Regina? Nós temos uma bióloga que faz isso para nós, e ela trabalhava na prefeitura, então ela que faz as coisas para nós, então ela tem mais acesso do que nós, né? Então, essas coisas aí a gente, só o Johnny sabe, que é o presidente, né? Que ele conversa mais com ela, né? Mas é muita coisa feita, que é feita na prefeitura, porque a gente tem um contrato com eles que eles fazem para nós isso aí. Então, a gente não se preocupa muito com isso aí. Perfeito, mas se está funcionando, se tem controle, é perfeito, né? A gente não precisa saber de tudo, a gente precisa entender que existe tudo isso, né? E a gente tem que perceber que é necessário cumprir, tá certo? Se é para saber detalhadamente o que é cada uma questão dessa, não é necessário a gente dominar tudo, mas saber que precisa disso tudo para poder estar funcionando corretamente. Alguém mais gostaria de falar? Então, nós, na Univale, o prédio é da prefeitura, cedido, mas é nós que tivemos que contratar o técnico para fazer tudo isso aí. Todo o processo. Isso. Nós temos um engenheiro também que faz. Perfeito. Pode falar, Claudemir. Nós já fizemos, contratamos uma empresa, só que a prefeitura tranca, ela não libera nosso alvará de funcionamento. Nós temos 2 anos sem alvará de funcionamento, perdemos crédito da política reversa.
para uma das unidades nossa, porque é bem complicado eles liberar, sendo que é um espaço, né? Não é obrigação deles, mas a gente contratou uma empresa para fazer PPCI, né? Eles não facilitam. É bem complicado. Sim. Bem difícil a situação, né? Porque como é que você desenvolve uma atividade de grande impacto positivo para um município, ambientalmente falando, socialmente falando, economicamente falando, e tem dificuldade em emitir alvará, que é o básico, não é? Que é o mínimo para o funcionamento, né? Regina, você quer falar, Fernando? Olha só, prof, olha só, eu consegui fazer dizer alguma coisa ali bem na prática o que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos? Com certeza, com certeza. Nós estamos na dúvida. Perfeito. Gente, ó, toda atividade humana, ela vai gerar resíduo, a gente já sabe disso. Quando esse resíduo é gerado por empresas, tem que ter um plano para gerenciar esse resíduo. Então, se eu tenho um hospital, o hospital ele vai gerar vários tipos de resíduos, somente aqueles patogênicos que a gente falou. Vou fazer uma foto para mandar para a mãe. Tá ligado teu microfone, viu, Guilherme? Sim, obrigado. Já vou desligar. Estou falando com a minha filha aqui também. Tranquilo. Veja, e aí eu vou um hospital vai gerar resíduo biológico, resíduo químico, resíduo perfuro cortante, resíduo infectante, e vai gerar resíduo radioativo, vou dar um exemplo. Então, ele vai ter que dizer quais resíduos são gerados em cada categoria dessa, onde vai colocar provisoriamente cada resíduo desse, qual a cor do saco para cada resíduo desse, onde vai ser tratado cada resíduo desse, e como eles vão comprovar o tratamento de cada resíduo desse. E como é que eles fazem isso? Eles fazem um planejamento, que é o plano. Plano de resíduo para serviço de saúde, plano de resíduo para construção civil, plano de resíduo para atividade agro-silvopastoris, que são atividades voltadas à questão agrícola, que é agrotóxico. Então, vai ter que dizer, olha, minha atividade gera vários resíduos. Resíduo que é perigoso, aí pega aquela ABNT que a gente falou, lembra? Resíduo que é não perigoso. Então, eu vou dizer, olha, eu gero assim, 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 a quantidade é essa, vai para tal lugar, eu tenho como comprovar, que o documento está aqui, comprovando que vai. Se for um resíduo com contaminação patogênica, que a gente já falou, pode ir para incineração ou vai para autoclave, que é a esterilização. Se for um resíduo reciclável, a empresa pode mandar para uma cooperativa para coletar, e a cooperativa vai dar o documento comprovando que o resíduo chegou lá e está indo para destinação final. Então, é um planejamento para o gerenciamento dos resíduos que são gerados em cada empresa, certo? No caso da cooperativa, vai ter que ter um plano de gerenciamento de resíduo, por quê? Porque, embora a atividade de coleta seletiva, teoricamente, não é para ter rejeito, mas chega rejeito. Não chega? Então, se chega rejeito, se tem algum material que, às vezes, até é reciclável na composição, mas não tem como reciclar, como a gente falou, né? Por questões de viabilidade econômica ou tecnologia suficiente, se transforma no rejeito. Então, eu tenho que dizer, olha, na cooperativa geram esses resíduos. Os resíduos que são recicláveis, são acondicionados, são comercializados. Os resíduos que são rejeitos no processo produtivo vai ser entregue para o município, que tem uma parceria. Então, é o gerenciamento do resíduo que a cooperativa gera, tá? E que recebe também, no caso da cooperativa, tá certo? Então, para cada atividade industrial, comercial, até clínica de tatuagem, gente. Clínica de tatuagem, clínica veterinária, todas essas atividades precisam ter plano de gerenciamento de resíduo para licença ambiental, tá? O de vocês é mais simplificado, porque não tem uma variabilidade tão grande de resíduo gerado, né? É basicamente o resíduo de classe 2, lembra que a gente falou? Que é não perigoso, e alguns resíduos que acabam chegando de forma errada, mas aí o plano vai dizer, olha, chegou esse resíduo, ele vai ser colocado em tal local, aí tem uma foto lá mostrando uma baia para colocar aquele material, com piso impermeabilizado, coberto, vai ser coletado por tal empresa,
e eu tenho um comprovante do que o material realmente foi para o destino correto. Isso é um plano de gerenciamento de resíduo. Certo? Tá dando para entender, gente? Tá complicado? Deu para entender? Perfeito. Maravilha, então. E aí, gente, tem uma questão importante, assim, que só vou fazer pergunta para vocês. O rejeito da cooperativa de vocês, quem coleta é a prefeitura, não é isso? Ou vocês pagam? Como é? Não é, Cássio? É uma terceirizada. Nós é a prefeitura. Nossa, é uma terceirizada também. Mas é terceirizada da prefeitura ou vocês contratam? Terceirizada que a prefeitura contrata. Ah, perfeito. Nós também. É uma terceirizada, mas é por conta da prefeitura, que eu quero dizer. Né? É isso mesmo, essa questão mesmo, Júlio. A prefeitura, ela é a titular, ela terceiriza, mas acaba sendo a prefeitura, no final, quem faz a coleta do rejeito. Cássio? Nós temos que levar, né, nosso rejeito. A prefeitura, antigamente, ela levava, depois, né, mandava o caminhão do lixo domiciliar, né, passar nas cooperativas, aí depois passou a ser de as cooperativas ter que levar no aterro, né, então dificultou bastante, né, para as cooperativas, né, porque a maioria só tem um caminhão, às vezes, para fazer a coleta seletiva, caminhão baú, né, aí no final do dia ainda tem que levar o rejeito no aterro sanitário. Então, E a depender da quantidade, ainda tem que utilizar as máquinas para poder fazer, né, a colocação do material no caminhão. O que aconteceu aqui em São Leopoldo no começo do ano passado, né? Tem cooperativas que levavam com caminhão baú, né, o rejeito, botavam os bags de rejeito dentro do baú e iam descarregar lá no aterro sanitário. A gente levava com caminhão rolon, né? Aí a prefeitura barrou nós, falou que a gente estava proibido de levar com caminhão baú, caminhão rolon, porque estava dando muito volume. Só que a gente levava a cada 15 dias, né? E daí, porque a gente, né, acumulava mais dentro da caixa, né? Porque é uma caixa grande. Aí proibiram, aí que a gente teria que levar dentro do baú, né? Ter o trabalho de botar os bags dentro do baú e o pessoal, né? E ter que ir gente lá depois para virar os bags, porque daí tinha que virar, né? O rejeito que estava dentro dos bags lá no aterro também. Então, dobrou o nosso trabalho, né? Que era mecanizado e voltou. No caso, a gente retrocedeu uma coisa que já estava mais avançada, né? Até questão do esforço físico, né? Que o cooperado faz, muito mais para ir lá descarregar o rejeito, né? A Sara também fazia isso também com o Rolon, barraram ela também. É como se fosse reduzir o rejeito por não levar no Rolon, né? Mas não reduziu, Então, pelo contrário. O volume era o mesmo, só que a gente acabou eu tive que levar 2 vezes na semana para também não desgastar muito o pessoal, né? Para não bater. Imagina ter que trabalhar o dia inteiro, ainda deixar para o final do dia ir lá levar o rejeito. E o argumento deles não se sustentou, né, Cássio? Porque eles falaram que era a quantidade de rejeito. Eles barraram, dizendo, então, que ia diminuir, não diminuiu. A gente continua descartando a mesma quantidade de rejeito, se não mais, né? E o que eles fizeram foi o que o Cássio disse, eles retrocederam um trabalho que já estava bem feito. Porque a gente estava conseguindo levar o nosso rejeito de uma maneira que não machucasse as pessoas. Hoje em dia é muito triste, a situação lá é muito crítica. Só que a prefeitura não tá nem aí, né? Não é eles que vão lá descarregar o caminhão cheio de lixo. Então, por que eu fiz essa pergunta, né, gente? Porque é necessário ter o controle. Não sei se vocês têm um controle com planilha de quanto de rejeito sai, que é importante, é como um indicador de qualidade. Como assim? Vocês vão ter a disciplina de indicadores ainda, né? Não vou entrar nessa seara, mas quanto maior a quantidade de rejeito, mais é necessária a educação ambiental, né? Para diminuir esse material que está chegando nas cooperativas, né? É bem complicado, né? Essa situação do rejeito, porque a gente sempre, quando tem uma reunião na prefeitura, né, na secretaria responsável, a gente fala, tem que divulgar, tem que fazer
divulgação, porque não tem como a gente identificar, às vezes, durante a coleta, né, porque nem a gente faz a região central, é muito carro, as pessoas não têm paciência, começa a buzinar, então, né, o pessoal que está fazendo a coleta ali, os coletores, eles têm que ir rápido, porque senão já tem gente buzinando, e não dá tempo, às vezes, deles verem, eles olham, né, batem peste, tem alguma coisa, mas às vezes embaixo tem rejeito, e às vezes não tem como identificar, e acaba gera rejeito, é inevitável. Com certeza. Então, Sem falar que se a gente fizer a pré-triagem na rua, a gente não cumpre setor, né, Cássio? Não dá tempo. Se fizer uma pré-triagem, aí tu vai até 10 horas da noite, fazendo a coleta seletiva. Não tem condições, né? Então, é obrigatório o poder público fazer cada vez mais divulgação, ir nas escolas, só assim que vai diminuir o rejeito, não tem como. Isso. E assim, gente, veja, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz? Que deve ter a priorização na contratação de cooperativas e associações para coleta seletiva. O titular do serviço é a prefeitura. A cooperativa, a associação, ela é o quê? Contratada. Mas ela responde, no caso, pela prefeitura. Né? No caso, a prefeitura responde por ela. Então, se a cooperativa ela foi contratada para coletar reciclável, chegou rejeito, é um indicador que falta educação ambiental. Se chegou rejeito e existe uma parceria para executar o serviço de coleta seletiva, a prefeitura consegue coletar tranquilamente esse rejeito. Por quê? Porque ela já reduziu a quantidade de material que ela iria receber no aterro sanitário, e ela paga por tonelada. Então, se eu fizer um cálculo baixo de R$80 por tonelada que chega no aterro sanitário, e a cooperativa coletou 60 toneladas, um exemplo, no mês. Olha quanto a prefeitura já economizou, não só da disposição final, destinação final do resíduo, mas também com custos operacionais. Né? De caminhão, de pessoal trabalhando, de impacto no meio ambiente, que aí vai reduzir uma série de doenças, poluição visual, cidade limpa. Então, assim, isso era no mínimo para garantir, né? Em todas as cooperativas que eu acompanho, de Alagoas, a prefeitura coleta. E aí, às vezes, é um dia na semana, às vezes 2 dias na semana, que faz a coleta na própria cooperativa, tem um localzinho já certinho. Tem cooperativa que tem um espaço lateral, que o caminhão da prefeitura vai e o rejeito já é coletado na lateral, para não ter, não causar algum problema no trabalho mesmo, né? Dificultar o trabalho ou atrasar o trabalho. Então, Em São Leopoldo já teve isso, prof. Só que a prefeitura ficou devendo para a empresa que fazia esse trabalho e não deu certo. Eles têm uma dívida imensa e uma briga na justiça há muitos anos, porque eu questionei, né? Eu disse, tá, se a gente não pode levar, então, como para nós é uma maneira melhor, então vocês peguem e vão coletar, né? Que seria o jeito, então, mais correto, que não vai machucar as pessoas que estão trabalhando ali. Porque eu vou te dizer, um bag de rejeito é muito pesado. Ele é bem mais pesado que um bag de material rastreado. Então, eles me disseram que não tinha como, porque a empresa que faz a coleta, ela não faria. Daí foi levantada a questão, tá, mas e antigamente era feito? Sim, era feito e eles estão devendo até hoje. Não... Enfim, é um problema que não tem fim. Certo. Mas, assim, para a gente retomar, né, gente? Por isso que é importante o plano de gerenciamento de resíduo na cooperativa, mas o mais importante ainda é que todas as instituições façam, né, a gestão compartilhada. E para ter gestão compartilhada, cada um tem que assumir seu papel. Regina? Regina? Eu acho que todas essas dificuldades acontecem porque tem... Sim, agora sim. Você está me ouvindo? Ah, tá, obrigada. Eu acho que acontece todas essas situações por conta que, assim, por parte dos poderes públicos, eu acho que no Rio Grande do Sul, até agora, as cooperativas que eu vi, as usinas, ou, né, tem muito pouco investimento da parte do poder público na questão do resíduo, né? Às vezes a gente até encontra, assim, pessoas que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, que têm uma boa vontade, que eles mesmos falam, é que o resíduo, né, o lixo, então, não, né, o poder público não se importa em investir
porque vê ali lixo ou não gera voto, enfim. Então, acho que enquanto que não haver investimento, nós vamos sofrer com essas questões, assim, que a gente vê que é basicamente iguais, né, de estrutura, ou de gerenciamento, ou de, enfim. Nós, por exemplo, na nossa reciclagem, é muito rejeito, inclusive de alimentos, né, que não precisavam estar ali, né, e que custam muito caro para o poder público, muito mais caro do que fazer uma educação ambiental. Com certeza. Né? Concordo. Imagina, o que a gente não consegue reciclar por conta de ser alimento, por exemplo, perecível, acaba estragando, por exemplo, até outros materiais que poderiam ser reciclados, tipo papel. Uhum. Né? Então, isso vai para onde? Vai para o aterro sanitário. Causa mais custo, né? Eles cobram uma fortuna, né, na questão de lá do aterro, né? Tem mais o transporte, enfim. Seria sair mesmo, se tiver. Só que o problema é que nas secretarias, assim, se tem alguém de boa vontade, aí não tem poder para investir, né? Mas o problema, penso eu, assim, né, diante do que a gente vê, é que é falta de investimento da parte do poder público na questão do resíduo, né? Isso. Gente, para a gente dar continuidade, né? Falta um pouquinho aqui para a gente completar essa parte do licenciamento, né? De MTR, etc. No caso da cooperativa, eu acho que praticamente todas têm essa estrutura básica, né? O piso impermeável para dispor esses resíduos, né? Ou para fazer o trabalho, galpão coberto, área de triagem, área para rejeito, né? Separado do reciclável, e uma organização mínima do espaço, né? Então, no caso dos MTRs, o que é o MTR? Manifesto de Transporte de Resíduo. Então, o que é o manifesto? É você dizer que gerou tantos resíduos, e aí a empresa que vai coletar vai dizer que recebeu, certo? Resíduo tal, 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 quantidade tal, 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 classe A, classe B, quantidade X, Y, Z. E a empresa que vai receber lá no final, seja o aterro, no caso a cooperativa, vai emitir também uma certidão de destinação final. Então, eu faço o quê? Eu faço o ciclo da rastreabilidade dos resíduos, sejam eles recicláveis, sejam eles não recicláveis, sejam eles perigosos, sejam eles não perigosos. Então, o MTR ele vai servir para tudo isso que a gente falou. E, Regina, quando se tem um plano de resíduo, é aprovado por licenciamento ambiental, o que é que o órgão ambiental pede? Os MTRs, comprovando para onde foram esses resíduos que foram gerados na instituição, na empresa, na indústria. A mesma coisa a cooperativa. E a cooperativa, ela é muito, muito importante nesse processo. Porque se o aterro sanitário tem que emitir um CDF, a cooperativa tem poder também para emitir um documento dizendo que deu a destinação final para reciclável. E grandes empresas precisam disso. E às vezes a gente não cobra o suficiente para fazer essa coleta, porque eles precisam desse documento para permanecer funcionando. Então, tem que observar essas questões, tá? E aí, nós temos o MTR do Rio Grande do Sul, que aí tem um sistema de MTR do FEPAM, que aí vocês, o técnico ambiental de vocês, né, ou a técnica, conhece, e tem o nacional. Ô, prof, como assim o nacional? Tem estados que não tem um sistema, tá? Estadual. Alagoas tem o SGOS. Então, dá para rodar em todo o estado, transportando resíduo, recebendo destinação final, o MTR do estado. Mas se um resíduo for gerado em Alagoas e for enviado para Pernambuco, o MTR tem que ser diretamente do Sistema Nacional de Informação sobre Resíduo, que é federal, porque a BR é o quê? Federal, você ultrapassou um estado. A mesma coisa do Rio Grande do Sul. Então, vocês têm um sistema estadual, mas se for para Santa Catarina, tem que emitir o MTR federal, tá? E aí tem estados que não tem estadual, então vai ter sempre que preencher o CNI federal. E no final do ano também tem, cada município ele vai preencher o Sistema de Informação sobre Resíduo, tá? Então, ele vai ter que colocar o resíduo que foi gerado do serviço de saúde, de varrição, né, da limpeza pública, o resíduo reciclável. Então, a prefeitura precisa também das cooperativas, não sei se eles pedem a vocês,
mas eu pedia quando trabalhava na prefeitura, eu pedia na cooperativa um relatório com todo o resíduo que era gerado no ano todo, para poder fazer um cálculo de porcentagem por tipo de resíduo, porque o sistema federal exige que a prefeitura preencha. Se a prefeitura não preencher, ela pode não conseguir cadastrar projetos e receber recursos, por exemplo, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico. Não consegue captar recursos. E aí, por exemplo, pode ter um projeto do governo federal para que a prefeitura consiga angariar recursos para a coleta seletiva. Se ela não tiver o cadastro no sistema, nesses sistemas federais, ela não está atendendo. Então, vejam como elas precisam de vocês. Só que não chega, né? Para dizer isso, né? Pede, etc., mas tudo é rastreável. Uma coisa precisa da outra. Como você precisa do alvará para ter licença, para emitir MTR, eles também precisam preencher sistemas com os dados que vocês emitem. Inclusive, os sistemas nacionais pedem meta de reciclagem. Pedem redução de rejeito. Pedem redução, né, de material indo para o aterro. Tá? Então, eles precisam também da efetivação da coleta seletiva. Infelizmente, falta pouca fiscalização. Tá? Falta pouquíssima fiscalização. Então, o MTR, vocês, possivelmente, nem todo mundo emite, né? Tem um profissional, mas tem cooperativas que eu conheço, principalmente na Bahia, que os cooperados que emitiam os MTR já tem um ou outro que já emitia, porque não tinha condição de pagar um funcionário para fazer isso, mas tem que cadastrar no sistema, inserir dados no gerador, no caso vocês, ou outra empresa que gere, no caso de vocês, gerador, informar dados do transportador, tá? Então, o que é que pede no transportador? A depender do estado. Pede uma certidão de transporte de resíduo não perigoso, no caso de vocês. Ah, mas o estado do Rio Grande do Sul tem uma isenção. Beleza. Paga uma taxazinha, só preenche lá um documentozinho mostrando como é que está o resíduo, e aí o órgão ambiental vai emitir uma isenção de transporte de resíduo não perigoso, porque aí tem que cadastrar no sistema para poder ser transportador. Se for destinador, também tem as informações que eles pedem lá para colocar. Vai descrever os resíduos que são gerados dentro dessa plataforma, né, que vai ter aí no Rio Grande do Sul também, e vai emitir. E o MTR ele tem que ser emitido antes do transporte, porque se for parado na fiscalização, vai ter que entregar o documento mostrando lá o que está transportando para fiscalizar. Não sei se no Rio Grande do Sul é assim, mas em Alagoas tem o documento que tem um QR Code. E aí o técnico ambiental que vai fiscalizar pode pegar o QR Code para verificar ali se aquele documento é válido, certo? E aí, no final do processo, a cooperativa, ou a empresa, no caso, ela pode, no sistema, baixar uma certidão de destinação final e marcar todos os MTRs que foram emitidos durante o mês, né, quando enviou aquele reciclável para a cooperativa, tá certo? Então, não é difícil, é burocrático, está na lei, tá? Os principais erros de operar sem licença. Então, assim, eu entendo a situação que Claudemir colocou, que realmente é muito séria, mas o que é que pode acontecer? Não consegue emitir licença, não consegue emitir MTR, acaba não pegando resíduo de grandes geradores, porque precisa emitir o documento, não vai ter, porque a exigência é ter tudo isso antes. Vai possivelmente misturar o resíduo perigoso, o não perigoso, né? Aquele que a gente falou de classe 1 e classe 2, certo? E vai faltar organização no espaço da cooperativa, que vai gerar outros problemas que a gente já falou anteriormente, de segurança, de acidente, né? Poluição visual e etc. Então, uma cooperativa de catadores precisa ter licença para realizar triagem, armazenar reciclagem, operar legalmente. Sem licença, vai poder o quê? Levar multa ou a depender, que eu acho muito difícil isso acontecer, tá, gente? Mas a depender da gestão que esteja, os interesses políticos, isso pode acontecer aqui. Interditar. Eu nunca vi acontecendo, mas a gente tem que salientar essa situação, né? O que a Regina perguntou, certo? O material está lá, não vou ler novamente, mas o que é o plano de gerenciamento de resíduo, certo? Para que ele serve, como deve ser feito, desde a geração do resíduo até a disposição final, que aí, de acordo com a lei, são os aterros sanitários, né? Ou a destinação, que seria o tratamento. Seria o tratamento
em usinas de incineração, dependendo do resíduo, autoclave, reciclagem, compostagem, são tipos de tratamento de resíduo. E o que a gente falou para a gente encerrar, que infelizmente falta muito. Nós temos uma Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795 de 99. Essa política ela estabelece que a educação ambiental tem que ser formal e não formal. Então, a educação ambiental tem que ser na escola, tá? De forma interdisciplinar, em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. E ela tem que ser não formal, porque ela pode ser no dia a dia, na orientação, numa associação de moradores, com a prefeitura, com uma cooperativa, uma associação, etc. Por quê? Porque a educação ambiental ela vai promover sensibilização das pessoas, conscientização da população, dos cooperados também, para que a reciclagem ela aumente, né, um volume maior, a partir do incentivo à coleta seletiva. Então, a educação, gente, é a base. E a gente fala educação ambiental porque está direcionada à coleta seletiva. Mas a educação, de forma geral, é a base. Se a gente não tiver educação, a gente não vai para canto nenhum. Seja educação no trânsito, seja educação com nossos colegas, seja educação com nosso companheiro, nosso marido, nossos filhos, no dia a dia. Educação formal e não formal. Então, infelizmente, a sociedade ainda prefere colocar o saco com resíduo na porta e não levar em consideração qual o caminho que ele vai fazer até chegar no seu final, no seu ciclo de vida. Então, eu vou tirar o problema e vou botar para outro lugar. Então, para que a população mude, tem que ter educação ambiental. Como eu passei por educação ambiental, como vocês passaram por educação ambiental, só que vocês foi diferente de mim. Eu escutei alguém falando e fui melhorando. Vocês não, vocês fazem a educação ambiental. Vocês vivem a educação ambiental no dia a dia. O trabalho de vocês, só por existir o trabalho de vocês, já é uma forma de sensibilizar a população, porque vocês coletam reciclável. Então, a população sabe que só vai ser colocado ali material reciclável. Mas, para isso, tem que ter o quê? A insistência, a constância. E não tem como ser só a cooperativa. Tem que ser a cooperativa, junto com programas de logística reversa, com parceiros, junto com a prefeitura, com escolas, porque ela é a responsabilidade de todo mundo, tá certo? Então, obrigada por hoje. Quase não dava tempo, teve muita coisa, a gente podia debater até muito mais, né? Deixa eu fechar aqui, para a gente voltar. Deixa eu fechar aqui. E aí, gente, saiu, não foi a tela? Para a gente encerrar, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem pelo menos, se passar 8h30, fique pelo menos uns 5 minutinhos para a gente encerrar, que é a última aula, tá certo? A gente começou também um pouquinho depois. Mas vejam, para mim foi um desafio. Eu liguei para o Alessandro está aí, né? Eu liguei para o Ale, eu disse, Ale, a legislação ambiental é muito densa, é muita coisa. Eu vou filtrar o máximo que eu puder e vou direcionar para o trabalho de vocês. Eu vou tentar dar uma aula de uma forma que não seja enfadonha, não seja cansativa. Então, aí eu disse, eu vou pedir para ler, para eles lerem um slide, vou fazer perguntas, porque eu sei que todo mundo está cansado, como eu estou cansada, mas quando a gente interage, a gente coloca nossas questões aqui, voltado ao nosso trabalho, o negócio flui, não é? E a gente ficou 4 aulas, nenhuma aula, a gente deixou de ter debate, a gente debateu as 4 aulas, e todos os debates estavam ligados à legislação ambiental, que é o nosso dia a dia, não é? Então, eu gostaria muito de agradecer a paciência, a participação, o compromisso e o trabalho que vocês realizam para a sociedade. Eu sou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar com vocês. Também aprendi com vocês nesse período. Eu peço que façam as atividades que eu passei, né? Não só tem uma, né? Lembra que tem outras também, de todo o período. Tem a parte da resposta aos 2 vídeos, tem aquele questionário que eu passei em relação à questão ambiental, aos eventos mundiais, tem o checklist em relação à segurança do trabalho. Então, tem no mínimo 3 atividades aí para terminarem. E eu peço que vocês terminem. E aí eu vou abrir para vocês falarem, para a gente se despedir. Então, fiquem à vontade. Tá com vocês, viu? Podem abrir o microfone. Delci tá cansadinha aí, né, Delci? Júlio, Elis. Bom, para mim, essa aula,
Pode falar, pode falar. Fica Pode bom. falar, Cássio, depois eu falo. Agora os dois fecharam. Tá bonito. Tem que escolher aí, viu? Vai, Bom, para mim, essa aula, né? Essa matéria é bem esclarecedora, né? E também a gente acaba relembrando, às vezes, no dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Então é sempre bom a gente também ter na ponta da língua, né? Ainda mais sobre esse tipo de questão de documentação, que nem aquele checklist ali, tem coisas que às vezes a gente deixa passar, né? Que são muito importantes, até para a gente ter uma segurança também, né? Então, acho que é isso. Agradeço, foi muito boa as aulas. É isso. Queria agradecer pelas aulas, que realmente foi uma aula que tu fez todo mundo interagir, né? Tu fazia perguntas, tu fazia nós estar toda hora presente na aula, que não era só teoria, fazia a gente estar ali se esforçando para estar aprendendo. Então, realmente, eu só tenho a agradecer pelas aulas. Foi um ótimo aprendizado. Bom, da minha parte também, eu tenho a agradecer bastante, muito obrigada. Obrigada aos colegas também. E quando a gente troca ideia, às vezes a gente tem algumas coisas, tudo isso que a gente falou, a gente vive no dia a dia. Só que às vezes a gente nem percebe que está vivendo, ou que dá para fazer diferente, ou, né? Então, assim, tem coisas assim, em cada aula que eu participei, alguma coisa de alguém eu levei, então eu quero agradecer a todos. Muito obrigada e espero a gente não perder, entre nós, os colegas, a gente vai sempre continuar trabalhando juntos, estamos em redes, né, no fórum. Espero também que a gente não perca contato contigo, que a gente possa aí trocar bastante informações. Então, obrigada por todos. Da minha parte também, muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Também quero agradecer, sou muito grato por poder participar dessas aulas. Infelizmente, vou ter que pegar uma recuperação aí, formatei meu telefone, perdi todos os dados, acesso que eu tinha ali, então vou precisar de todo o material ali para recuperar o que eu não fiz. Muito obrigado. Bom, gente, tá aberto o microfone, e assim, mais uma vez agradeço. Eu vou estar num grupo, né, se precisar, alguma dúvida, vou estar cobrando também lá a finalização, né, junto com a tutoria das atividades. O material é de vocês, certo? Eu vou ver algum material extra, se precisar, vou colocar lá os links, assistam, né, às vezes chega em casa, né, pega o telefone lá, clica no link, assiste, tipo, 5 minutinhos, 2, já tira uma ideia, né, já esclarece uma situação, e é isso. A Lei, quer falar alguma coisa, como é que a gente finaliza? Claro, pessoal, só para lembrar que a chamada está ali no chat, algumas pessoas já responderam. E também reiterar, Renise, o agradecimento, né? A Renise participou, trabalhou comigo em outras circunstâncias já, e esteve nesse curso, como vocês bem sabem, né, numa turma primeira, e já era uma pessoa de confiança para tocar essa disciplina, e sabia que legislação é um desafio, né, porque as legislações, se a gente vai falar das leis e ficar falando estritamente das leis, assim, fica muito chato, né, mas a Renise conseguiu trazer uma coisa que a gente tinha conversado, que é o objetivo do curso, né, pessoal, a gente não tem, assim, a pretensão de trazer algo assim que seja impositivo. Mas assim, a gente traz um conceito e vocês vão trabalhar dentro do conceito que a gente trouxe com a realidade que vocês têm. E vocês têm um acúmulo de conhecimento muito grande, eu acho. E não esqueçam disso, o acúmulo que vocês têm é muito grande já. E o que a gente traz é o conceito junto com a prática para vocês verem quando se aplica e quando não se aplica. Então, o objetivo até agora está sendo cumprido. Eu estou bastante satisfeito assim, com a participação, até conversei com a Tayla esses dias e com a Nath, tá bem? E na semana que vem, aula com a Nath na terça, e começa na quinta-feira o mais carrasco de todos, nós vamos falar de técnicas de negociação e comercialização. Professor Carrasco que tem por aí. Essa é comigo, né? Meu Deus, dá para desistir agora do curso?
Agora não tem volta. Agora é só para frente. Mas ele vai, é bom, porque nessa cadeia aí do preço baixando, não sei o quê, ele estava em Brasília, deve estar trazendo um monte de clientes novos. A gente tem algumas coisas para conversar, gente. Eu tenho fé que ele vai trazer muita notícia boa de Brasília. Eu que sim. Eu trago que nem o mestre Shifu, tem aquele tartaruga que treinava o mestre Shifu em Kung Fu Panda. Não existem notícias boas nem ruins, existem apenas notícias. É o que eu vou dizer para vocês. Olha. Pois bem, gente, foi muito bom. E a gente vai se ver, vai se comunicando aí sempre que necessário. Muito obrigada. Beijão para todos. E é isso. Olha, eu sou regatiana, viu? Aqui em Alagoas é CRB, viu? É vermelho. O CRB é vermelho. Eu acho o CRB mais Ô, interessante. prof, foi colocada a chamada ali? Tá. A chamada tá no chat, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, beijos.